Graça e paz, igreja. Amém. Meus irmãos, nesse momento estaremos aí dando início ao culto solene nesta noite, agradecendo aí a Deus por mais esse dia e por mais este privilégio deste culto, amém? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Peço para os meus irmãos que fechem os olhos. Pai de amor, Pai de graça, obrigado, meu Deus, por quem Tu és, pelo que o Senhor faz. Agradecemos ao Pai pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui glorificando, engrandecendo o Teu nome, dando louvor, dando graças a Ti, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nos capacite, nos auxilie, ó Deus, em cada dia, em cada momento, para que possamos, ó Pai, a cada dia mais estar mais próximo de Ti, Senhor. Abra nossos olhos, abra nosso coração, nossos pensamentos nesta noite e nos ajude, ó Pai, em cada momento neste culto, ó Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vou pedir para vocês que abram o credo apostólico e nós, como em comunhão, estaremos lendo juntos. Amém? Amém. Amém? Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, convidar vocês para que abram comigo a Bíblia nos Salmos de número 90. Estaremos fazendo uma breve leitura bíblica. Salmos de número 90. Todos acharam? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quando suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento estaremos louvando e engrandecendo a Deus com o inário 254. Número 254, sossegai. Todos acharam?
Deus fiel. O Deus fiel às suas promessas. Amém, meus irmãos. Nesse momento, pedir para que o nosso irmão Wellington faça a leitura de uns salmos. Salmos de número 60. Tu nos rejeitaste e não nos despertaste. Ó Deus, derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhes vendas. Repara as suas brechas. Pois ameaça demorar-nos, fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho
ouvido estonteante, mas aos que temem deste um sinal, para que fugiste das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha Manassés, também Efraim é o meu capacete. Judá é o meu cetro. Moabe e Apiá em que me lavo. É a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre os Filistia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dai-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Amém, meus irmãos. Neste momento, nós iremos fazer a oração de contrição de pecados, 1 minuto de silêncio, e aí pedir para a nossa irmã Eduarda romper esta oração agradecendo a Deus por ter ouvido as nossas orações. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este amor incondicional que o Senhor nos deu, de graça, Senhor, sem nós ao menos pedir e nem merecer. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, nos arrependemos, Senhor, de tudo que fizemos, ó Pai. Nos dê o teu perdão, Senhor, e o mais importante, ó Pai, nos ensina a perdoar também. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estaremos louvando e agradecendo o nome do Senhor neste momento. Essa é a hora da oração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, como estás para adorar. Vem.
Amém, meus irmãos. Meus irmãos, neste momento, pedi para que nossa irmã Dielinha esteja fazendo uma leitura bíblica. Salmos 84. Amém? Amém. Como amáveis são teus tabernáculos, ó Senhor, dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde cria os teus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênção. Vão sempre altamente de força cada um deles, aparecer perante Deus de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outros parte mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas de perversidade. Porquanto o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam e na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, neste momento, eu pedi para que nosso irmão Fábio faça uma oração de pedidos e enfermos. Antes disso, alguém tem um pedido para realizar? Júlia Dantas. Meus irmãos, orar pela Júlia Dantas. A gente não sabe a necessidade, mas Deus conhece o coração. Pela minha prima Eliane e sua família, ela passa por uma cirurgia de remoção do Prima Eliane. Para a prima do nosso irmão Wellington, passou aí por esse período de cirurgia, e orar, né, para que Deus conforte o coração, conforte a família neste momento tão difícil que nós conhecemos. Orar pela nossa irmã Eliana, a saúde, né, que Deus possa fortalecer nessa situação tão complicada que nós conhecemos e que nós temos acompanhado como os irmãos, né? Orar pela vida do pastor da igreja, orar pela vida e família do nosso irmão Fábio, família do Wellington, os filhos, a esposa. Amém. Pela minha vida, pela vida do Gabriel, né? Nós sabemos aí o quão difícil é esse momento que ele passa. Pela vida da irmã Cláudia e do irmão Edivaldo. Amém? Amém. Pedir para que o nosso irmão Fábio possa estar orando. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Senhor, eu tenho pedidos de oração, Senhor. Sim. A irmã Eliana passou por cirurgia, Senhor. A nossa irmã Eliana aqui. Senhor, também a minha sobrinha Júlia, Senhor, que está passando por momentos difíceis, Senhor. Ela e a sua família. Sim. O meu irmão, o Ederson, a minha cunhada.
Senhor, que pode, Senhor, estar nos curando, Senhor, nos libertando, nos livrando, Senhor, nos guardando, Senhor. Por isso oramos, Senhor. Por isso acreditamos, Senhor. Há pedido, Senhor, pelas famílias aqui, Senhor, pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, Senhor, pela vida da família do Hélio, pela vida da irmã Cláudia, do irmão Edivaldo, da Mirella, Senhor. Não esquecemos também, Senhor, da Brenda, do Alan, Senhor. Eles não comparecendo aqui, Senhor, mas nós lembramos deles, Senhor, com muito carinho, porque amamos eles em Cristo Jesus. Sim, Deus. Oramos, Senhor, também pela vizinhança dessa igreja, por este bairro, Senhor, por este país, por esta nação, pelas nações, Senhor, pelos irmãos perseguidos, Senhor. Sim. Oramos, Senhor, por todos os eleitos, Senhor, por todos os teus escolhidos, Senhor. Sim, Nós clamamos, Senhor, neste momento, que o Senhor possa, Senhor, nos guardar, nos esconder, Senhor, os usar, Senhor, onde eles estiverem, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar os abençoando onde estiverem, Senhor. Abençoe as outras denominações, Senhor, as outras igrejas, os nossos irmãos, Senhor, em Cristo. E o Senhor possa abençoar o corpo, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Neste momento, quem sentir no coração de poder ajudar a casa do Senhor, no mantimento, nas ofertas, tá bom? Durante aí o louvor, nós deixaremos aqui essa oportunidade. Amém? Thank you.
continuidade ao nosso culto solene, dando direcionamento na palavra, amém? Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Meus amados, estamos chegando ao final do Evangelho de Marcos, né? Quem diria, 1 ano e 2 meses pregando o Evangelho de Marcos, né? Eu acho que a igreja está especialista aí nos Evangelhos, né? Eu acho que os irmãos, se fosse dar um curso, acho que eles saberiam exatamente do que se trata o livro, né? Meus amados, hoje eu queria falar com os irmãos a partir do verso 15, a partir do capítulo 15 aqui,
Nós vamos do verso 1 até o verso, se for possível, tá, irmãos? Se eu não me engano, deixa eu pegar precisamente aqui que fica um pouquinho mais fácil, tá? Nós vamos do verso 1 até o verso 15. Seriam 15 versículos. Talvez alguns irmãos devem estar falando, duvido que o pastor vai conseguir falar 15 versículos, né? Mas é bem por aí mesmo. Irmãos, nesse momento bem especial, nós vamos estar orando a Deus, pedindo a iluminação dele para que ele possa estar conosco nesta noite, nos abençoando para a ministração dessa palavra. Meus irmãos, o tema da mensagem é Cristo, o impoliticamente correto, tá? Ou politicamente incorreto. Eu acho que fica melhor assim. Cristo, politicamente incorreto. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos, Senhor. Te rendemos graça, Te rendemos honra, Te rendemos majestade, porque Tu és digno de louvor, e toda a terra contempla a Tua glória, e tudo que foi criado reflete a glória que foi para Ti, diante de Ti, e por si mesmo foi dada a Ti mesmo e dada a nós. Pai, pedimos que o Teu Deus Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a Tua igreja, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, que a Sua palavra, Senhor, seja revelada a cada dia em nós, em nossos corações, e que tudo que aprendemos aqui faça real diferença na nossa vida, no nosso modo de agir, no nosso casamento, no nosso trabalho, em todos os âmbitos das nossas vidas. Pai, conceda-nos a cada dia o amor, a graça e a espiritualidade que nos é adequada, Pai. Tira de nós, Senhor Jesus, esse coração frio, Senhor Jesus. Acenda em nós a chama do Deus Espírito Santo a cada dia, que possamos sentir a Tua palavra, que realmente tudo isso tenha significado, que nós não venhamos ser convencidos intelectualmente, mas tenhamos uma vida transformada pelo Deus Espírito Santo. Pai, Te entregamos a mensagem desta noite, Te entregamos nossos corações e nossas mentes, e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler então esses 15 versos aí, amém? Está escrito assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, ao ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então, desde quem chamais o rei dos judeus? Ele, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifique. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, após mandar açoitar Jesus, e entregou para ser crucificado.
Irmãos, nós temos aqui, né, todo o contexto, toda a história. Eu creio que qualquer cristão simples, mais simples que seja, conhece bem esse período aí de que nós estamos falando. Meus amados, eu vou repetir o tema da mensagem: Cristo, o impoliticamente correto, ou Cristo politicamente incorreto. Meus amados, talvez nós perdemos de vista todo o contexto de todas as coisas que estão ocorrendo nesse momento em que Cristo ele é preso pelo Sinédrio. Pouco tempo atrás nós pregamos a Jesus, aquele que tinha interrogado: por que vocês vêm me pegar como se eu fosse bandido, com vara-paus? Está achando que eu sou cachorro, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu estava tanto tempo com vocês e vocês não me prenderam, por que vocês estão prendendo agora? E Jesus foi preso ilegalmente, porque eles não poderiam fazer isso. Quem teria que fazer isso era somente os romanos, tinham autoridade para questionar, julgar, ou prender, ou fazer qualquer coisa. Mas eles, por seu bel prazer, pulando todos os processos jurídicos, nada se assemelha com o que está acontecendo no nosso país, nada. Juízes que não têm autoridade para fazer o que fazem, eles mesmos perseguem, julgam, condenam segundo a sua boa vontade, sem o devido processo legal. Deixa eu vos apresentar: esse é o Sinédrio, esse eram os judeus. Então, dentro desse contexto, prenderam e fizeram tudo errado. O primeiro verso está escrito assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, como os anciãos, os escribas e todo o Sinédrio tiveram conselho, e prendendo Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Engraçado que ninguém comentou nada, mas Jesus, na verdade, já havia sido julgado, e o crime de Jesus, qual era o crime de Jesus? Vocês irmãos lembram muito bem. O crime de Jesus era se declarar filho do Deus Todo-Poderoso. Neste momento, os fariseus, com toda a sua espiritualidade, rasgou as suas vestes e já condenou Jesus Cristo. Agora a questão não era condenar Jesus Cristo, agora era fazer com que Pilatos também fizesse a mesma coisa. Então, irmãos, olha só, há de se estranhar que judeus, com suas demandas tão particulares, viessem à luz para expor divergências tão particulares. O Sinédrio já havia julgado, no entanto, não tinha legitimidade que eles tinham feito. Eles erraram ao prender Jesus, ao julgá-lo e ao condená-lo, sem que ele tenha feito qualquer coisa, mas isso não importava. Jesus estava atrapalhando o sistema religioso da sua época. A teologia de Jesus Cristo era subversiva. O templo não era o centro da religião do Deus único. As ofertas não faziam sentido se antes não houvesse conversão a Deus, e a quantidade de dinheiro não revelava o amor ao Senhor e ao próximo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu disse. Jesus, ele expunha de forma clara que todo o sistema religioso da sua época estava comprometido. Ele não só dizia que estava comprometido, que até o lugar santo estava comprometido, porque o sistema havia se degradado de tal forma que até o lugar onde que o Deus Todo-Poderoso devia se fazer presente, ele já não estava mais. Então Jesus fez algumas afirmações que contrariava todo o sistema político e religioso da sua época. Irmãos, Jesus, ele era extremamente subversivo. Quem ouvia Jesus, ele se desprendia do principal local, que era o templo, que era o centro comercial e religioso de Jerusalém. Aquele lugar era uma fortaleza. Ali funcionava um banco, ali funcionava o CRAS da época, né? O local de assistência social, onde as viúvas comiam, aonde as pessoas cambiavam dinheiro.
Sim, ali se trocava dinheiro. Tinha uma moeda única ali só para o templo. Tinha um ouro que era mais valioso do que qualquer outro lugar. Era tudo ali. Ali era a casa do tesouro. Ali se pagava 27% ao ano de tudo que você produzia. É mais ou menos igual o imposto aqui, né, sobre empresa. Vocês pagavam esse imposto. E ali também tinha vários auxílios, né? Auxiliava-se órfãos, viúvas e estrangeiros. Então esse era o centro político, social e comercial. Qualquer pessoa que se afastasse do templo, ou ela fosse expulsa do templo, ela não teria mais direito a nenhuma dessas coisas. Literalmente, ela não comprava, ela não vendia. Lembra Apocalipse, não lembra? É porque está fazendo mensagem exatamente do templo. Porque se você não tivesse comunhão com o sistema, com os religiosos, com aqueles que se colocam no lugar de Deus, você nem comprava e nem vendia, porque você estava expulso socialmente. Lembrando de uma passagem em que um cego que foi curado, um cego de nascença, que vivia pedindo ali perto do templo, depois que ele começou a enxergar, as pessoas ficavam perguntando: quem te curou mesmo? Ele falou: não, foi Jesus. Ele foi lá, falou assim, e eu fui curado. Aí voltava de novo: mas quem que te curou? Não, foi Jesus. E ele afirmando que era Jesus, eles coçavam a cabeça porque não podia aceitar. Porque aceitar que Jesus havia curado um cego de nascença era afirmar que ele era realmente filho de Deus e que ele era um profeta, aquele que todos esperavam. Chegou ao ponto de perguntar aos pais: vem cá, mas antes seu filho não era cego, por que ele viu? Ele falou assim: ó, ele é maior, ele já tem idade suficiente. Você vai lá e pergunta para ele. Aí ele vai lá e diz de novo: não, é que Jesus foi lá, fez lama, colocou nos meus olhos e eu vi. Por que os pais fizeram isso? Não é porque realmente o filho era maior, é que eles tinham medo de ser excluído do sistema religioso. Porque o sistema religioso cobra tudo de você, mas ele não te dá nada em troca. A única coisa que ele te dá é só o convívio entre os iguais, iguaizinhos a eles, com os mesmos processos mentais, com as mesmas falhas de caráter, com as mesmas manias. Se você não se adequar ao sistema, eles te colocam para fora. Não parece nada nem com a política e nem com a religião de hoje, né, irmãos? Aonde predominantemente ou você se adequa ao sistema da igreja ou você está fora. É algo bem estranho. Lembremos primeiro que Jesus disse que não havia nem um lugar e nem um tempo. Irmãos, nós temos que perceber que a teologia de Jesus, a primeira coisa que ele fala, que o tempo não tem nenhum valor. Sim, porque foi jogada na cara de Jesus Cristo acerca de como o templo era. Jesus, ele disse algumas frases bem interessantes. Ele falou assim: eu derrubo ele, derrubo esse templo, em 3 dias eu coloco ele de pé. Em João capítulo 4, o que respondeu? Tinha uma mulher lá, né, a mulher samaritana, e ele chegou lá pregando para ela. Chegou um momento em que essa mulher disse assim: Senhor, então onde é que nós devemos orar? Porque os de Jerusalém, eles falam que é lá no templo, lá no monte do templo, e aqui em Samaria fala que é lá no Monte Gerezim. E aí? Onde que a gente adora? Ou seja, a consciência religiosa sempre foi ligada a um templo. Enquanto isso, Jesus fala: não é um templo que você adora, você adora o Deus que habitava no templo. Porque vai haver um tempo, e que já é hoje, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. Eles não adorarão 4 paredes, eles não adorarão um prédio suntuoso, eles vão adorar um Deus de verdade, não importando se vai ser na beira de um poço ou no Monte das Oliveiras, mas Deus vai ser adorado pelo que Deus, quem Deus é. As pessoas começaram a se preocupar demais com o templo, a aparência dele, o conforto dele, investimento. Começaram a criar grandes palácios. Fizeram isso outras vezes,
e não deu certo. O próprio Jesus, ele disse que não é um local, não é um lugar, não é um templo, é em espírito e em verdade. No próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 13, está escrito assim: respondendo Jesus, disse-lhes: vê estes grandes edifícios? Então, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Gente, que discurso impoliticamente correto, digamos assim, ou politicamente incorreto. Todo mundo dependia do templo e agora Jesus está dizendo que não vai restar pedra sobre pedra. Então nós entendemos, irmãos, que nós percebemos que o templo não é a prioridade. A prioridade é a comunhão com Deus. Qual é o problema hoje do evangélico médio brasileiro? É que eles priorizam o templo e não priorizam as pessoas. Irmãos, por Deus do céu, tem pessoas preocupadas em colocar ar-condicionado em suas igrejas, comprar cadeiras mais bonitas, colocar um som mais potente, mas esquece que tem pessoas precisando de cesta básica dentro da igreja, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio, tem crianças que não têm calçado, não têm o seu material escolar. Eles estão preocupados em criar templos gigantescos e esquecendo que a principal função do Evangelho é ter uma comunhão com Deus e abençoar os irmãos que estão próximos. Esse discurso não descia goela abaixo dos religiosos. Esse discurso não desce na boca dos religiosos brasileiros hoje, que priorizam mais o templo do que as pessoas. Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ter um ativismo social. Não, isso aí é outra coisa, tá? Esse tipo de teologia nós não entendemos que essa seja uma boa teologia, mas nós entendemos que só existe miserável e só existe pobre porque está faltando crente. Porque nessa mesma igreja que levantam templos suntuosos, se elas se preocupassem com os pobres, com os doentes, não haveria. Mas eles estão preocupados com outras coisas. Segundo, irmãos, por que Cristo ele é impoliticamente correto? Vamos colocar assim, né? Ou ele é politicamente incorreto? Segundo, as ofertas não deveria ser uma obrigação em si, mas um privilégio daquele que oferta. Opa, vamos lá. Há muitas discussões a respeito se devemos ou não dizimar, se isso é doutrina, se não é doutrina. Isso é matéria de vídeos na internet, matérias de canais. Você vê várias pessoas questionando: será que dízimo é para hoje? Será que dízimo é no Antigo Testamento? Vale ainda? Não vale? Você vê várias dessas discussões, mas essa não é a pergunta que se deveria fazer. O que se deveria dizer é que não se pode ofertar sem ser perdoado e perdoado. Ao ser tão grato pela comunhão, ofertamos na intenção de agradar a Deus e ajudar ao próximo. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Olha só como é que Jesus fazia. Por que levaram Jesus para ser preso? Porque outra vez Jesus aqui parece contrariar tudo aquilo que os religiosos de sua época entendiam. Se fala muito de dízimo, e como eu disse, se é para hoje ou não, mas a questão é a seguinte: Jesus, quando ele foi falar a respeito desse assunto, ele pontuou uma coisa que me chama muita atenção, irmãos. Olha só, está em Mateus 5, 23, 24. Está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Jesus disse assim: portanto, ou seja, ele está concluindo aí uma conversa: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você faz?
deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Eu vou explicar um detalhezinho para vocês, só um detalhezinho. Não adianta vir trazer oferta se você não tem comunhão com teu irmão. Não faz sentido, porque a oferta é reflexo do louvor do teu coração. Não é uma troca, não é uma barganha com Jesus, não é ganhar ponto com Jesus, muito pelo contrário. Na verdade, a comunhão com teu irmão é a premissa que lhe abre o direito de ofertar. Ou seja, para Deus, você ter a possibilidade de ofertar, primeiramente você tem que ter comunhão. Entenda bem. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, que a verdadeira oferta é a comunhão com teu irmão. Essa é a primeira oferta. A segunda oferta, ela só lhe é dado o direito de fazer se você tiver comunhão com teu irmão. Em outras palavras, Deus não está dizendo, vem todo mundo e dá oferta. Ele falou, não, perdoa o teu irmão, tenha comunhão com ele. Se você conseguir fazer isso, eu te dou o direito, o privilégio de ofertar para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Oferta não é um dever, ou se quiser dar o nome de dízimo, isso não é um dever seu, isso é um privilégio, e você só alcança esse privilégio se você tiver comunhão com teu irmão. Vou ler de novo. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Vocês entendem isso? A oferta não é um dever, a oferta é um privilégio. Você só pode vir ofertar aqui a Deus se antes primeiro você tiver comunhão com Ele. E não só comunhão com Deus, você tem comunhão com teus irmãos. Gente, isso é extremamente, essa política de Jesus, politicamente incorreto. Por quê? Porque a mensagem é, não importa a vida miserável que você esteja levando, desde que você venha aqui e coloque o seu dinheiro no gasofilácio. Mais uma vez, ofertar é um privilégio, e esse privilégio só é dado a nós se antes tivermos comunhão com os nossos irmãos. Então, se você tiver uma vida miserável, não perca o seu tempo de vir ofertar, porque se você fizer isso, ao invés de você estar louvando a Deus, sabe o que você está fazendo? Você está maculando o local da oferta, você está vituperando, presta bem atenção, vituperando o culto ao Senhor. Por isso que a nossa igreja, as igrejas reformadas, a igreja verdadeiramente cristã, as igrejas que confessam Jesus como o único suficiente Salvador, que entende o Evangelho, entende que ofertar é um privilégio, mas é privilégio que só é dado àquele que tem comunhão com Cristo. Se não tiver, não venha trazer, porque Deus não vai se agradar disso. Talvez essa pergunta ninguém tenha feito ainda, talvez as pessoas não entenderam, porque todas as vezes que nós mencionamos aqui, agora é o momento de você louvar a Deus com suas ofertas. Nós não temos a prática do dízimo, né? As igrejas reformadas não têm essa prática. Por que nós entendemos que essa não é uma prática comum, dizimar? Porque aqui não é a casa do tesouro. Aqui você não paga imposto, você paga imposto para os políticos. Um sistema extremamente deficiente, assim como eram os templos antigamente, extremamente deficiente, aonde que os necessitados também padeciam de fome. Vocês vão ver isso em Malaquias, ao ponto
de até os pastores e a família de Levi morrer de fome, passar fome, porque as pessoas negligenciavam, mas estava certo de negligenciar, porque estavam todos desviados. Então é um privilégio, irmãos, entenda bem. E não só isso, a oferta ela tem um outro peso que nós temos que entender. Olha só. Terceiro, a quantidade que se oferta não deve ser proporcional à sua vaidade. Ela deve ter uma relação direta ao amor que temos pela obra de Deus e o quanto confiamos nele. Talvez vocês acharam interessante a frase que eu formulei, que eu até vou ler de novo. A quantidade que ofertamos não deve ser proporcional à nossa vaidade. Ela deve ter uma relação direta ao amor que temos pela obra de Deus e o quanto confiamos nele. Presta bem atenção. Olha só que bonitinho que está aqui, ó. Irmãos, Marcos, o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 42 e 44, está escrito assim. Nós já passamos por essa passagem, olha só. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitavam o que lhes sobejava, mas esta, na sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o teu sustento. Irmãos, as ofertas eram feitas assim, tá? Gente, literalmente, eu não estou brincando, era assim que as ofertas eram feitas, tá? Os homens, eles se colocavam em pé, pegavam a sua sacola, ia balançando aquela quantidade de ouro, levantava-se corneteiros em sua volta, e na medida que eles iam andando, iam tocando cornetas, e eles iam dando passo, balançando a sua sacola de dinheiro, e os corneteiros iam tocando, eles iam andando quase que uma dança, uma caminhada nupcial, e chegava lá, eles derramavam um tanto de dinheiro no gasofilácio, e as pessoas, e quando perguntavam para eles assim, mas isso aí não é soberba? Não, isso aqui é para que nós incentivemos os outros a serem tão bondosos quanto nós. Na verdade, essas pessoas não estavam dando absolutamente nada, porque tudo que eles estavam dando era tudo que sobrava. Não tinha nenhum valor aquilo, porque aquilo não significava nada na vida deles. Aí Jesus, em contraponto, ele traz uma viúva que vai lá na surdina, talvez até com medo que aquela moedinha caísse e fizesse um barulhinho no fundo do gasofilácio. E essa mulher vai lá, deposita essas 2 moedas. Olha a equivalência da moeda. Irmão, você sabe por que eles sabiam que valia 2 centavos? Porque a moeda era de cobre, dava para ver de longe. Então a moeda de cobre não tinha valor nenhum. Isso era próprio de pessoa que não tinha nada. Então Jesus só estava de olho. Quando chegou uma viuvinha e colocou 2 moedas e jogou lá, e falou: meio centavo, vem cá, discípulo, dá uma olhada. Aí você imagina os religiosos daquela época aplaudindo aqueles homens que davam tudo que sobrava, aquele mundaréu de dinheiro caindo lá, ele achando aquilo o máximo, que afinal de contas eles estariam com as burras cheias de dinheiro, era só ele afagar um pouquinho mais o ego dessas pessoas e arrebanhar mais pessoas com o mesmo caráter que esse caráter inútil de pessoas não convertidas, dentro das igrejas, oferecendo dinheiro que não lhe custa nada. Enquanto isso, me vem uma viúva e oferta no templo, e Jesus está ensinando que não é para fazer desse jeito. Como Jesus ousa?
Ensinar como mulher que deu meio centavo, deu mais que esses homens? Irmãos, é que vocês não prestaram atenção no texto, mas vocês deveriam prestar. Essa mulher era uma viúva. O que a viúva está fazendo, ofertando no templo? Ela tinha que estar no templo pedindo ajuda, não ofertando. Afinal de contas, aquele mundaréu de dinheiro que o templo recebia era para quê? Era para ajudar ela. Então o que essa mulher está fazendo ali, ofertando? Porque ela entendeu. Ela queria ter o privilégio, e ela tinha o privilégio de ofertar a Deus. Foi-lhe dado o privilégio porque ela tinha comunhão com Deus e sabia que não dependia da quantidade, mas ela estava tão grata a Deus que ela não só deu 2 moedas, ela deu todo o seu sustento. É que vocês não viram o último verso, vocês não prestaram atenção no último verso. Olha só, porque todos ali deitaram que sobejavam, mas esta, na sua pobreza, na sua miséria, deitou tudo o que tinha, vírgula, todo o seu sustento. Por que ela fez isso, irmãos? Porque ela confiava inteiramente a vida dela ao Deus. Ou seja, essa mulher tinha o privilégio, ela confiava a Deus. Mesmo que eu dê o meu sustento hoje, o Senhor vai prover amanhã para mim. Então a questão não é se você pode ou não, a questão é: você tem um privilégio? Você tem o privilégio de ofertar ao Senhor? Vocês viram que não é quantidade. A questão é: você tem comunhão suficiente com seus irmãos? Você tem comunhão o suficiente com Deus para realmente ofertar como Deus pede que você oferte? Aí está Jesus ensinando essas coisas subversivas, dizendo que não é a quantidade, dizendo que qualquer um pode fazer isso. Até uma viúva que deveria estar sendo ajudada está ali ofertando. Então essa mensagem de Cristo, ela não é politicamente correta. Afinal de contas, essa mulher tinha que estar no cabresto da igreja. Ela tinha que estar ali só para servir de humilhação para essa igreja estar sempre dizendo para ela: ó, é eu que estou te dando, é eu que estou te dando, é eu que estou te dando. E ela só queria ter o privilégio de poder ofertar o pouco que ela tinha. Então, irmãos, vocês percebem? O sistema ensinava uma coisa e Jesus ensinava outra. Isso é inadmissível. Como que pode, reverendo Cleito Oliveira, ficar ensinando esse tipo de coisa no púlpito? Como assim? Então os irmãos não devem dar dízimo? Sim, não devem. Como assim qualquer um não pode vir ofertar? Não, qualquer um não. Para Deus não. Para encher as burras de pastor que vive fazendo campanha para arrecadar dinheiro? Sim. Mas para Deus isso não é oferta. Está se locupretando, está enchendo para si mesmo grana. Não ensinam as pessoas a terem comunhão verdadeira com Deus, não ensinam as pessoas a ofertarem verdadeiramente para Deus, para que isso faça sentido e que Deus possa retribuir de forma adequada a cada um desses irmãos que tem comunhão com o outro e tem comunhão com Deus. A igreja não pode ser um empecilho para que o crente adore a Deus de verdade. A questão é não se é dízimo ou se é oferta. A questão é: será que você tem direito, você tem o privilégio de ofertar? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: é segundo Deus propôs no seu coração, sem avareza, sem miséria. É quando de acordo com o que Deus propôs no seu coração. Aí está Cristo ensinando isso. Irmãos, você já imaginou se ensinar isso em alguns púlpitos de algumas igrejas por aí? Esses homens vão colapsar, eles vão ter um negócio. Como é que eu vou sustentar meu jato? Como é que eu vou sustentar minhas casas em apartamentos, meus barcos? Como é que eu vou fazer isso? Não, pode vir com o caráter que você estiver, vem e oferta, não tem problema não. Eu estou aceitando a grana. Como é que Jesus ousava fazer um absurdo desse?
atrapalhar o negócio nos templos dos fariseus, dos sacerdotes e dos escribas? Não dá não pode não. Status, poder e domínio são adjetivos da mesma doença dos religiosos daquela época e a mesma doença dos religiosos dessa época. Eu vou falar o que eu disse hoje na escola bíblica dominical, que sabiamente o Edinho respondeu. Vocês sabem por quê que existem tão falsos crentes? É porque o evangelho que está sendo pregado nos púlpitos é um evangelho falso. Agora, como é que pode um evangelho falso produzir crentes verdadeiros? De forma nenhuma. A única coisa que um falso evangelho produz é um falso crente. É isso que nós estamos cheios nas igrejas, falsos crentes que ainda não entenderam a responsabilidade que é seguir o evangelho. Então essa doença que atingia aqueles homens naquela época são as mesmas que atinge hoje. Tudo que Jesus fazia ameaçava de forma drástica o ideal do sistema religioso e político do seu tempo, e isso não é diferente hoje. Eles ficam doidos, o sistema religioso fica doido quando você prega o evangelho como ele é. Eles não conseguem entender. Como assim? Tão simples assim? Tão verdadeiro? Sim, é exatamente isso. Isso é o evangelho. Verso 2: E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. Engraçado, né? Logo assim que Cristo é lançado diante de Pôncio Pilatos, a primeira pergunta que ele faz: És tu o rei dos judeus? Não é nem quase que nem uma pergunta, né? Quase uma afirmação. És tu? Parece que ele queria saber também se era esse aí o tal do Messias, que há 2 dias atrás estava todo mundo cantando, gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, gritando: salva-nos, salva-nos, Senhor. Ele ficou curioso: será que é esse mesmo que entrou lá? Porque parece não fazer sentido. Porque há pouco tempo atrás estava entrando um homem com uma jumentinha, fazendo piada do sistema romano. Agora está esse homem aqui na minha frente, e o próprio povo dele julgando ele. Mas gente, há 2, 3 dias atrás estavam exaltando esse homem. Pôncio Pilatos falou: não deve ser o mesmo. Eu vou até perguntar se era aquele homem que entrou como rei, ou se é esse aqui que já está com a cara roxa, que alguém deu um tapa nele. Nos outros evangelhos, quando Jesus foi falar com o chefe da sinagoga, ele tomou um tapa na boca. Talvez ele está perguntando: quem é esse homem que está com esse roxão no rosto aí? Será que é o mesmo que entrou? E todo mundo estava clamando: Hosana, Hosana nas alturas? Não parece ser. Irmãos, entendam bem. A sociedade vai querer sempre te humilhar, vai querer sempre bater na sua face, quando o evangelho que vocês apresentarem não for o evangelho que eles queiram ouvir. Coloca isso na sua cabeça. Você vai ser sempre agredido no rosto, vai ser sempre ofendido toda vez que o evangelho que você apresentar não for o evangelho que as pessoas conhecem. Quem disse que Jesus era o rei dos judeus? Sabemos que o crime de que ele foi acusado era de se declarar filho de Deus, ou seja, era uma blasfêmia. Isso a gente sabia, que o capítulo anterior mostrou isso. O final do verso 14 ali, do capítulo 14, estava tranquilo, ali nem sabia que era essa blasfêmia. Mas agora algo estava na mente do procônsul Pilatos. Esse é aquele que há pouco foi saudado, e agora vocês veem nessa situação. Pilatos seria o que nós chamamos de teólogo de internet. Pilatos, ele é um teólogo de internet, que ele sabe exatamente o que está aí na boca do povo, tá? Aquele que pensa saber mais que Jesus, até se simpatiza com o que ele diz, reconhece que ele é homem bom, que ele não oferece risco nenhum. Afinal de contas, Jesus é meu chapa, e não julga ninguém.
Ele é a favor de todos os pobres, daqueles que fazem boas obras, e vai levar todo mundo para morar no céu com Ele. Jesus odiava os religiosos e amava os publicanos, a prostituta, bandido. Rapaz, esse é o ideal de Cristo da internet. Então Jesus é chapa de todo mundo. Então Pôncio Pilatos olhou e falou: esse aí? Seria esse Jesus aí? Esse Jesus não faz mal para ninguém não, é gente boa, tem umas coisas até legal aí. Ele até fala para a gente não se revoltar contra a sociedade, não se revoltar contra isso. Aí você vai ver da própria boca de Pôncio que Jesus falou: gente, esse homem não tem culpa de nada não. Você sabe o que mais me assusta, irmãos? Que o evangelho de Pôncio Pilatos é o evangelho que é pregado nas igrejas. É o evangelho de Pôncio Pilatos, é o evangelho do Cristo que não ofende, é o evangelho do Cristo humilhado que não tem poder, é o evangelho do Cristo chapa, que não tem doutrina, que não tem mandamento, que não tem ensinamento. Você não precisa fazer nada, é só achar ele legal, que você já faz parte do reino dele. Esse é o evangelho de Pôncio Pilatos, é o evangelho da internet. De vez em quando eu vejo um pervertido, um cara que acha que nunca se deu o trabalho de ler 3 páginas de uma Bíblia durante a vida inteira, querendo ensinar eu, teólogo, mais de 20 anos estudando teologia, como eu devo ou não pensar que Jesus disse ou que ele não disse. Vocês percebem? E eles vêm dar suas opiniões acerca de como que nós deveríamos fazer em nossas igrejas, o que as doutrinas devem ser, como que nós devemos interpretar as escrituras. Esse é o evangelho de Pôncio Pilatos. Se adequa aí, meu filho, porque quanto mais você se adequar, menos julgamento você vai sofrer. Quanto mais você se adequar, menos perseguição você vai ter. Você vai ser amigo de todo mundo, vai ser legalzinho, e você vai virar o pastorzinho esquerdista, gramsciano, um evangelho insosso, que não salva ninguém e que condena todo mundo para o inferno, mas pelo menos é legal e Jesus é o chapa. É isso que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas preferem ouvir o influencer do que ler o que as escrituras realmente dizem. Esse é o tipo de evangelho. Eles obedecem mais à regra de determinado sistema, de determinada igreja, do que o próprio Jesus. Não vale o que Jesus diz, vale o que o sistema diz. Esse é o Cristo, esse é o evangelho de Pôncio Pilatos. Então, seguindo, verso 3. Gente, só para me explicar, vamos lá. Nós temos que entender que Jesus realmente, ele andava com prostituta, com publicano, com ladrão e com assassino. Só que antes de vocês terminarem de concluir essa frase, entenda bem: todas essas pessoas têm um ex antes do nome. Ex-prostituta, ex-publicano, ex-assassino, ex-ladrão. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e a sua vida não for transformada. É impossível. Se você for confrontado com o evangelho de Cristo, um evangelho verdadeiro, é impossível você continuar sendo o que você era antes. Agora sim, se o evangelho que lhe foi oferecido foi o evangelho de Pilatos, tudo bem, você continua sendo o que sempre foi. Mas todo aquele que tiver um contato com Cristo tem a sua vida transformada. E sabe o que é mais humilhante, irmãos? O que é mais humilhante? Olha só, verso 3: e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, ele porém nada respondia. Irmão, Jesus, no verso 3, ele foi apresentado a Pilatos. Depois que Pilatos respondeu, Jesus ficou quietinho, não disse nada. E por Jesus não dizer nada, você sabe o que aconteceu? Os principais sacerdotes começaram a acusar Jesus. Começou a falar um
coisa de Jesus, começou a acusar falando um monte de coisas. Irmãos, que vergonha! Talvez vocês ainda não perceberam o que está acontecendo aqui no texto, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui o povo de Deus, aquele que foi separado para julgar os anjos, para julgar os demônios, para julgar toda a nação, está agora diante de uma liderança ímpia, que não conhece nada de Deus, está levando o Filho de Deus para ser julgado. Que vergonha! Eles têm uma demanda pessoal, eles não conseguem resolver um problema entre eles, se chamando povo de Deus, e vai apresentar essa demanda para um homem ímpio julgar. Gente, olha só, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 11, olha a visão do apóstolo Paulo, fala a respeito desse mesmo assunto, quase que no mesmo contexto. 1 Coríntios 6, eu vou ler, vocês me acompanham. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a um juiz pagão, ao invés de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas pequenas coisas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais. Então devemos julgar as coisas dessa vida. Portanto, se surgir alguma questão dessa, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esse caso? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver a questão entre irmãos? É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva outro a tribunal e a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existir questão entre vocês já mostram que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus? Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Vocês entendem? Gente, eu peguei essa tradução NVT que eu achei o máximo. É como se eu estivesse falando para alguém. Aí está lá os judeus com uma questão particularmente religiosa. Qual que era a questão? Era blasfêmia. Qual que era a questão? Esse cara está falando que é filho de Deus. Qual que era a questão? Ele pensa religiosamente diferente de mim, mas eu vou chamar o Estado para regular a minha religião. Eu vou chamar o Estado, o Pôncio, com o evangelho dele para julgar a minha causa. É isso. O povo de Deus se submetendo a um pagão imoral, com práticas imorais, para julgar uma coisa santa. Não é lícito litígio entre os irmãos. A falha já está aí. Se há processo entre irmãos, a falha já está aí. Isso já é um problema. Não é fácil ser crente não, a não ser que você siga o evangelho de Pôncio Pilatos. Seguindo, as pessoas têm dado direito aos ímpios de julgarem como e de que forma devemos crer. Gente, isso é um absurdo. E Pilatos interrogou outra vez e disse: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti? Vocês perceberam que aqui nesse texto parece que as coisas que são ditas aqui
nós não conseguimos achar aqui no texto. Vocês concordam comigo? Porque elas não estão aqui. Mas Lucas vai falar exatamente qual que é a queixa que esses homens estão fazendo. Olha as queixas. Lucas 23, verso 2. Olha só. A acusação que estão fazendo de Jesus é exatamente as acusações que eu coloquei ali em cima. Olha só, Lucas 23, verso 2: e ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. E como que ele estava subvertendo? Lembra que eu falei que Cristo era subversivo? Vocês estão achando que eu tirei isso de onde? Porque a mensagem de Cristo era essa. Qual era a mensagem de Cristo? Essas que eu acabei de dizer lá em cima. Só que, inclusive, olha que mau caratismo desses religiosos. Eles, sabendo que só a subversão daquilo que eles acham que deveria ser, eles acrescentaram mais uma coisa: proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Machia, o rei. Vocês entendem? Vocês entendem? Olha só. Vocês percebem a vassalagem política dos religiosos? Políticos se submetendo a governo pagão para ter algum tipo de benefício. Ainda dizendo isso, falando que está servindo de capacho para o governo, só para manter as portas da igreja abertas. Só para, não, a gente tem que ter jogo de cintura, porque senão as igrejas podem ser fechadas. Desde quando a igreja foi fechada? Na história. Se tem uma promessa que Cristo fez para nós, é que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja, nunca, de forma alguma. O inferno nunca vai vencer a igreja não é um templo suntuoso, foi o que Cristo ensinou aqui em cima, nós acabamos de conversar a respeito disso. Eles não prevalecerão, porque a igreja do Senhor é a igreja vitoriosa. Agora, esses vassalos se submetem a um reinado pagão para manter o seu conforto e o seu luxo. Eu estou cansado de ver isso na igreja brasileira. E é isso que tem acontecido. A vassalagem política havia destruído o povo, que assim se denominava povo de Deus. Nós sabemos muito bem, irmãos, que essa acusação é extremamente mentirosa, porque nós lembramos dessa passagem. Quando Jesus foi cobrado de seu imposto, o que Jesus fez? Vai lá, Pedro, pesca um peixinho, tá? Pega o peixinho, vai lá, tira uma moeda, e você vai lá, paga o meu imposto e paga o seu. Numa segunda passagem, deram uma moeda, falaram para Cristo se deveria ou não pagar imposto. Ele falou: pega a moeda, vê a efígie, qual que é o desenho que está aí na moeda? É de César. Ele falou: então dá César o que é de César, só não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Então Cristo nunca disse isso, mas essa era uma acusação que faziam a respeito dele. E Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos ficava assim: rapaz, o senhor não vai dizer nada, absolutamente nada. Então ele ficou maravilhado, porque, irmãos, qualquer pessoa que é acusada injustamente, o que ela faz? Ela se revolta. Mas Jesus pensou consigo: vai ser esse pagão que vai julgar isso? Não vai ser esse pagão que vai julgar, vai ser o próprio Deus que vai julgar a causa. Vocês entendem isso? Por isso que Cristo ficou em silêncio. E é lógico, irmãos, esse verso 5 é uma anotação clara que o silêncio de Cristo aponta para Jeremias 53, 7. Como uma ovelha muda, ela foi para ser abatida.
Nós lemos isso, tá? Isaías 53, verso 7. Como ovelha muda, ela foi para o matadouro. Então ele não disse nada, ao mesmo tempo para dizer que não é você que julga, e ao mesmo tempo para dizer o quê? Eu estou cumprindo aquilo que se está no profeta Isaías. Nós não devemos responder ao mundo segundo a linguagem que nos acusa. Nunca haverá prova suficiente para aqueles que já nos condenaram, antes mesmo de nos conhecer. O Evangelho é ofensivo por si só. Ele contém o que o mundo mais odeia: a verdade. Por isso estão todos contra nós. Nenhuma religião, irmãos, vocês veem que a tolerância religiosa é para todas as religiões, menos para o cristianismo, a não ser que o cristianismo que seja pregado seja o cristianismo de Pôncio Pilatos. Vocês percebem? Por que eles nos odeiam? Porque a mensagem que nós temos ofende todos, que é a verdade. Nós nos sentimos ofendidos todo dia quando estamos aqui. Se a palavra ofende a nós mesmos, imagina os que estão de fora. Então, irmãos, verso 6: ora, o dia da festa costumava-lhe soltar um preso qualquer que eles lhe pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha no motim cometido um assassinato. Está no verso 7. Verso 8: e a multidão, dando grito, começou a pedir que fizessem como sempre lhes tinham feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Está lá, presta bem atenção, está Pilatos olhando aquele homem que não tinha culpa nenhuma. A única acusação que tinham sobre ele é que ele estava subvertendo os povos a não pensarem como os religiosos pensavam. Eu expliquei quais eram esses 3 pensamentos que eles estavam colocando lá em cima. E ele falou: é impossível que alguém vai condenar um homem bom desse, que não cometeu crime algum, e não vai soltar esse homem. Como é que é possível um negócio desse? Aí, de repente, irmãos, de repente, começaram a pedir: lembra-se que nós temos aqui, na época de Páscoa, aí, um indulto. Então você vai ter que soltar sempre um prisioneiro nosso. Na hora ele falou: ele é o rei dos judeus, está aqui por algum motivo que eu não sei qual que é. Irmãos, por que parece que tão prontamente Pôncio Pilatos aceitou que ele fosse o rei? Porque na verdade, entre os romanos, rei é algo muito primitivo. Ter um líder chamado rei, que nele tem todo o poder, isso é algo sem sentido, porque nenhum homem, humanamente falando, é capaz de reinar sozinho. Lembrando que nesse período da história, o reinado é um reinado tetrarca. O que é isso? Significa que 4 homens reinam simultaneamente. Por isso que você vai ver o Império Bizâncio, por isso que você vai ver o Império Romano, você vai ver cada um vai ter um império. Nesse período existem 4 impérios. 4 impérios. E o procônsul, ele é tipo um prefeito, um governador. Mas quem reinava e fazia as leis era o Senado. Então era o Senado que fazia tudo. Os procônsuls e os imperadores, esse título imperador era dado só a generais que lutavam, que venciam. Eu disse isso em algum momento no estudo de Apocalipse. Eu expliquei para vocês. Era um homem que todo mundo gostava, porque era um homem poderoso, imponente. Mas quem decidia as leis e quem fazia as leis era o Senado, eram os parlamentares. Esse sistema romano deveria ser o sistema que nós usaríamos aqui, mas hoje nós sabemos quem está lá era dividido também em 4 poderes, tá? É exatamente como nós estamos falando aqui. Tinha o judiciário que fazia a lei, tinha o senado que promulgava a lei, cada um tinha a sua parte específica. O nosso sistema, irmão, é romano em todas as suas características. Nós não temos um rei, nós temos um representante, mas que no final
Não significa absolutamente nada, porque quem manda é o judiciário e quem manda é o parlamento. Não se assemelha a nada com o que está acontecendo hoje, né? Então o que acontece? Então nós temos esse sistema. E o que acontece? Então, para Pôncio Pilatos ser rei, esse povo primitivo tem rei mesmo. Então para ele não tinha problema nenhum chamar Jesus de rei. Tanto que ele mesmo colocou em cima da cruz: aqui está o rei dos judeus. Esse povo é tão primitivo que mata o próprio rei. Então, irmãos, olha só. Então está ali aquele homem que não tinha culpa nenhuma, era rei deles. E mesmo assim, o que estão fazendo com esse homem, irmãos? Na hora que ele falou assim: solte, 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 ele falou: já sei, é Jesus. Aí daqui a pouco começaram a gritar o quê? Aos gritos, verso 8, a multidão dando grito começou a pedir. Aí depois 9, Pilatos respondeu: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Verso 10, porque ele sabia que por inveja os principais dos sacerdotes tinham entregado. Então vocês percebem que até um homem ímpio conseguiu observar a injustiça num povo que deveria ser justo. Que doideira! No verso, irmãos, no verso 10, a incrível ilusão daqueles que traem Jesus, achar que não serão traídos pelos mesmos que eles usaram. No mundo os relacionamentos são feitos de interesses, e a moeda de troca será o seu caráter e a sua salvação. Você e eu estamos dispostos a pagar? Eles estão dispostos a comprar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Irmãos, no mundo onde o evangelho de Pilatos é pregado, se você estiver disposto a se vender, o mundo está disposto a pagar. Só que no final você vai ser traído. Não há amizade com o mundo, e aquele que ama a Deus não há. Esquece. Todo aquele que se aproximar de você e que não for realmente alguém convertido, ele quer destruir a tua vida. E ele não só quer, se você deixar, ele vai destruir a sua vida. Por mais bondosos que pareçam ser, eles não são. Não se iludam. Não se iludam. Não há nenhuma semelhança entre luz e treva. É impossível. Então sejamos sinceros. Verso 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto quem? Barrabás. Vocês entendem? No verso 11, saiu os judeus e começaram a incitar. Irmãos, eu vi um filme na minha infância que os judeus lá, aqueles sacerdotes, jogavam moedas para que o povo gritasse: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Eu não sei se vocês lembram disso. Esses são filmes muito antigos de Cristo, né? Isso aí estou falando da década de 90, né? Então provavelmente entre 80 e 90. Pode ser que vocês não tenham visto esses filmes, mas a grande questão era que todo o povo estava ali incitado, gritando: solte Barrabás. Todos os filmes que nós vimos de Barrabás, irmãos, é aquele caboclo com os dentes sujos, parece meio doido, com cabelo despenteado, um revolucionário maluco, né? A gente sempre vê isso nos filmes, não é? Né? Da Paixão de Cristo. Barrabás é sempre alguém extremamente demoniado, né? Aquela coisa assim. Lê do engano, irmãos. Barrabás não é assim. Lê do engano. Barrabás, ele na verdade ele é um herói popular. Barrabás, na verdade, ele é um tipo querido por toda a nação. Barrabás, ele é a figura daquele homem que entrega a sua própria vida em benefício do seu povo. Porque vocês não entenderam, mas o crime que Barrabás cometeu foi um assassinato, mas devido ao quê? Um amotinamento. O que é a amotinagem? É se rebelar contra o sistema estatal. Na verdade, Barrabás, ele era como qualquer um judeu
que queria se libertar da opressão do governo. Ele é um homem que se levantou contra o sistema corrupto religioso, contra o sistema corrupto do governo, contra a venda entre os religiosos de sua época, tá? Eu estou falando religiosos mesmo, entre a igreja e o Estado, os dois se mancomunando para manter o pobre mais pobre e o miserável mais miserável. E Barrabás, na verdade, quem era? Um herói popular, é aquele que queria se levantar, com a semelhança do Matatias, do grande Matatias da época dos Macabeus, quando eles se levantaram contra a opressão estatal do governo romano, e eles se levantaram contra esse povo e venceu Roma. Então Barrabás era um herói, irmãos. Não se iludam, isso são coisas que botaram na cabeça da gente. Ele estava equivocado também? Estava equivocado também. Mas o motivo pelo qual o povo clamava Barrabás é porque na hora que Jesus teve a oportunidade de fazer o que Barrabás fez, porque ele tinha mais poder político que Barrabás, ele não fez. E todo mundo ficou decepcionado com Cristo. Agora Barrabás, se tivesse o mesmo número de seguidores que Cristo, com certeza levaria a cabo a intenção do povo, que era se levantar contra o Império Romano. Então, irmãos, não se iludam. Não se iludam. Esse homem, que aparentemente era ruim, na verdade, para o povo de uma forma geral, que não entendeu a mensagem de Cristo, ele era um grande herói. Então, meus irmãos, quando o povo se cala, quando o seu evangelho é fraco, quando a sua posição religiosa é fraca, vai ter sempre alguém que vai se levantar e o seu Cristo vai ser crucificado. Nós temos que nos posicionar como cristãos de verdade, um evangelho sem meneios, uma verdade convicta, entendendo que a mensagem de Cristo, por mais danosa que pareça ser, nós devemos sempre cumprir com a verdade de Cristo, ser fiéis em nosso comportamento como Cristo, apregoar o verdadeiro evangelho, não permitir que o evangelho de Pôncio Pilatos seja pregado, não vender a nossa fé igual alguns religiosos fazem, não levar nossas demandas pessoais para quem não sabe julgar, sendo que nos foi dado essa autoridade para isso. Irmãos, tem crente que tem seus problemas pessoais, ao invés de conversar com o pastor da sua igreja, com o presbitério da sua igreja, ele prefere falar com aquela pessoa que não tem nenhum vínculo com Deus. A mulher que está passando por dificuldade de relacionamento com seu marido, vai abrir o coração com aquela que já foi separada 7 vezes. Qual é o conselho dessa mulher para o povo de Deus? Separa. Homem é igual biscoito, perde um, vem 18. Isso aí era coisa que a gente tinha na minha infância, que a gente ouvia isso. Então vocês percebem que loucura? Mas essas são as características de um evangelho muito fraco, um evangelho que não tem Cristo como verdade, porque a mensagem de Cristo ele é contra o poder, a ambição, e contra principalmente, meus irmãos, construir castelos. O Senhor, Ele quer que você construa relacionamentos com Ele. Ele não quer que você tenha status, poder e domínio. Isso é adjetivo da doença religiosa desse século. As pessoas querem manter cada um de nós aprisionado em suas leis, em suas regras, para que eles possam usufruir tanto de convertido quanto de desviados na igreja. Então a mensagem de hoje, irmãos, é essa: que sigamos esse evangelho politicamente incorreto. Irmãos, não existe, entenda bem, obediência a Cristo que não seja radical. Mais uma vez, por que eu digo isso? Porque o evangelho contém aquilo que mais ofende a humanidade, e essa coisa chama-se verdade. A verdade nos ofende. Então, que nós tenhamos uma semana abençoada em nosso Senhor,
e que vocês sejam abençoados com essa mensagem nessa noite. Que os Barrabás, os ídolos serão soltos, sempre serão soltos, e Cristo vai ser sempre condenado, tanto por Evangelho quanto pelo religioso. O religioso só aceita Jesus enquanto ele está dentro do templo, pregando a mensagem que está de acordo com a ideia do templo. Assim que Jesus cresce e a mensagem se torna mais complexa e mais ampla e começa a denunciar o sistema e os falsos religiosos, Cristo se torna intragável, e esse Cristo é entregue ao mundo e para ser julgado. Estamos prontos para isso? Iremos nos vender? Não se esqueça, o mundo está disposto a nos comprar. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela essa mensagem nesta noite, que nós tenhamos fidelidade em Cristo, amor em Cristo, para que permaneçamos, para que possamos permanecer de pé. Amém? Todos odeiam Cristo, todos odeiam o Evangelho, porque está contido aquele que eles mais odeiam, a verdade. O Evangelho é a verdade. Pai Santo e Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, somos muito gratos pela mensagem nesta noite. Pai, muito obrigado que a cada dia o Seu Evangelho tem se revelado em nossas vidas e em nossos corações. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela igreja ser fiel, poderosa, triunfante, Senhor Jesus. Muito obrigado que a cada dia nós somos instruídos através do Teu Espírito Santo e que o nosso caminhar, o nosso andar, a nossa conduta moral seja adequada, Senhor Jesus, àquilo que Tu pregastes a nós. Que o sistema, Senhor, religioso não nos consuma, Pai, mas que nós possamos pregar sempre um Evangelho puro, verdadeiro, focado no reino e focado no céu, na esperança de salvação e vida eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoa a semana do Teu povo, onde quer que eles estejam, Senhor, o Senhor os guarde, os abençoe, que eles sejam testemunhas fiéis do Teu Evangelho e apregoadores da Tua palavra, evangelistas do Seu ministério, e que o Senhor lembre sempre da Tua igreja com carinho, fortifica cada um deles e abençoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces comunhão dos Deus Espírito Santo sejam abundantes na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre, e todos juntos digamos amém. Está encerrado o culto solene desta noite. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Encerrado o culto.